Muito boa noite, você está assistindo a uma live que foi gravada dia 11 de julho. Hoje a gente vai conversar sobre sono. A homeopatia ela pode ser uma aliada a esse momento, né, tão importante? A nossa live de hoje é sobre homeopatia. Eu vou fazer essa live junto com o Eduardo, que é o meu marido, que é médico homeopata também. E antes de começar eu vou adicioná-lo. Pronto. Te adicionei, mas não foi. Né? Pronto, agora sim. Então, boa noite a todos. Como toda segunda-feira, a gente está aqui para falar sobre homeopatia. O grande objetivo da live é responder as perguntas que vocês nos trouxerem, independente do tema. Mas enquanto vocês não nos trazem as dúvidas, a gente vai conversando sobre um tema. Cada noite a gente escolhe um. Por sinal, estamos abertos também a sugestões, se vocês puderem interagir conosco, trazendo sugestões, a gente agradece. Hoje a gente vai conversar sobre sono. Tem tanta coisa para falar que eu nem sei se a gente vai conseguir terminar em uma live. A gente quer conversar sobre os cuidados, não, o que é uma insônia, né? Quantas horas uma pessoa pode dormir, precisa dormir? Isso é individual ou não é individual? Para a consulta homeopática, o que a gente tem que observar? Como é que a homeopatia pode nos ajudar? O que a gente tem que se preocupar em casa antes de dormir? Então, é muita coisa que a gente vai conversar hoje. E eu vou esperando vocês comentarem aqui embaixo, tá? Então, eu queria saber logo de início quem tem um bom sono, como eu. Eu sou uma pessoa que vira abóbora 10h30, preciso dormir às 10h30 e durmo por 7h30, mais ou menos. O Eduardo é diferente. O Eduardo ele pode dormir menos que eu e ficar bem. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, será que quem tá certo? A Soraya, que dorme 7h30, ou o Eduardo, que dorme 5 horas? Claro que é o Eduardo. Os homens estão sempre certos, né? Meu marido falaria. Então vamos começar com aquela sua explicação de sono? A gente vai falar bem por cima, assim, né? O que seria, entre aspas, o normal, né? Lembrando que na homeopatia e acho que na vida, né? A gente sempre tem que individualizar, né? Então, tem o certo para cada um, né? O conceito de saúde a gente já falou que é individual, né? Então, peguei aqui do site do Instituto do Sono, né? Eles são aí especialistas. E aí eles falam que o nosso sono ele tem duas fases, né? Que é o não REM e o REM. E o não REM tem três estágios, né? Então, o primeiro estágio, não REM, é aquele sono superficial. O segundo é intermediário entre o sono superficial e o profundo. O terceiro é o profundo e o quarto é o REM. Dizem eles, né, que a gente precisa de 4 ciclos, a gente vai fazendo ciclos, né, durante a noite. Parece que o normal aí são de 4 a 6 ciclos, né. Agora, uma coisa que eu achei interessante é a variabilidade, né, de cada um desses estágios. Então, esse sono superficial, ele pode durar, em média, né, de 1 a 5 minutos. O intermediário de 10 a 60 minutos, de 10 minutos a 1 hora, né? O terceiro estágio, que é o sono profundo, pode durar de 20 a 40 minutos.
e o REM de 10 a 60 minutos. Depende do ciclo, né, que a gente tá, enfim, vai variando um pouco isso. Mas se a gente fizer as contas, se o indivíduo for assim, gastar só o mínimo e o máximo, né, de tempo, então 1 mais 10, 11, mais 20, 31, mais 10, 41 minutos. Então, a gente vai gastar para fazer esse ciclo ou 41 minutos, mais ou menos, ou 2 horas, ou 2 horas e 45 minutos, né, se for do mínimo para o máximo. Então é isso, né? De novo, em cada ciclo a gente vai fazendo um tempo diferente. A mesma pessoa vai fazendo um tempo diferente, né? E então varia muito, né? O que é normal para cada um, né? Essa história de todo mundo tem que dormir 8 horas, todo mundo, né? Que a gente escuta. Sai, né? Da individualidade e a gente está sempre batendo nessa tecla, né? Quantas pessoas não chegam no consultório achando que tem insônia e no fim são pessoas que dormem menos, como o Eduardo. Então a gente precisa começar primeiro com essa observação. Será que esse tanto que eu durmo não é o normal para mim? Entendeu? Então tem gente que realmente chega muito preocupada. Eu tento, eu forço, eu faço esforço para dormir e não consigo. Mas o que a gente precisa saber é, tá, você dorme então, faz de conta lá, só 5 horas, mas como é que você acorda? Você acorda disposto? Então, uma primeira sugestão que eu tenho, isso é pessoal, né? Como é que eu vou saber quanto eu preciso de sono? Né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás e eu trago isso para a minha vida, eu aplico com os meus pacientes e eu acho que funciona bem. Então, se você tem um sono bom, né? Não adianta ser uma pessoa que tem um distúrbio do sono. Se você tem um sono bom, vá deitar, faça isso de sábado que é melhor. Vá deitar num horário adequado. 10h30 ali você vai deitar, dorme e vê que horas você acorda, sem despertador. Calcula quantas horas você precisou para esse sono. Então, se você está dormindo ali no horário que você costuma dormir também, né? Tem gente que acaba indo dormir 11, 11h30, aí não adianta ir dormir 10h30. Então, vê mais ou menos que horário que você dorme, um horário adequado, e vê por quanto tempo você dorme. Esse é o tanto de sono que você precisa. Então, a hora que você acorda é o tanto de sono que você precisa. Então, por exemplo, vou dormir 10h30. Eu faço isso, geralmente. E acordo às 6, sem o despertador. Então, esse é o tanto de horas que eu preciso dormir. Para não cair nessa, né, que nem o Eduardo falou, de que todo mundo precisa dormir 8 horas. Não, cada indivíduo é um indivíduo. O que a gente precisa saber é, você está dormindo bem e acordando disposto? Então pronto, isso é o que você precisa. Então vamos entrar na ideia do... Então o que é insônia? Podemos entrar nessa ideia? Então, o que é insônia? Aquele indivíduo que demora para dormir, então ele deitou e tá ali. A meia hora tá deitado e nada de vir um sono. Outro? Tem gente que acorda no meio da madrugada, né? Então dorme até X horas, né? Isso. E não dorme mais. Você tá lendo o chat? Eu tô. Não válido. Ou acorda mais cedo do que, né, do que deveria, né? Acaba despertando mais cedo, né? Ai, ai. Até me perdi. Não, insônia ou ela é inicial, a pessoa, né, demora para dormir, então a gente fala, só consigo dormir depois das 3, né? Ou a pessoa fala, não, eu durmo rápido, eu deito e já durmo. Mas, sei lá, fico acordado das 2 às 4, por exemplo. E tem gente que dorme, né, relativamente com uma certa facilidade, mas chega lá pelas 4 horas e acaba acordando, né?
não é que foi o suficiente, né? Ele acorda cansado, né? Então, acordou antes da hora, né? Então, tá bom. Então, vamos fazer uma pausa e vamos ler, vai. Então, vamos fazer só aquele resuminho. Então, hoje a live sempre de homeopatia, estamos abertos a todas as perguntas de vocês, mas cada dia a gente direciona aí para um tema. Hoje a gente está trazendo o sono, mas eu vou repetir, estamos abertos a todo tipo de pergunta, tá bom? Então a gente vai dar uma lida aqui no chat, que o Du tá adorando o chat e eu tô curiosa. Boa noite, boa noite, boa noite. A Nath aqui, boa noite, Sandra. Bom, eu vou para as perguntas pra gente. O Ricardo falou assim: eu durmo cedo, mas percebo que meu sono não é reparador. Precisa relatar. Isso a gente vai falar mais pro final da live. O que a gente precisa observar, né? Para direcionar o medicamento, né? A escolha do medicamento para que o medicamento cubra, né? Essa fase aí do dia que é muito importante, né? Sintoma neurológico é importante. A Marília falou assim, os dois, Marília, né, eu acho. Os dois eu acho que é aquela hora que a gente perguntou quem tá certo, né? Então é isso mesmo, é individual. O sono também é individual, né? E nós temos que nos respeitar. Alicia. Após o meu... que lindo! Após a homeopatia estou dormindo melhor. Gostoso, né? Silvia, boa noite. Casal lindo, muito obrigada. Agora eu tenho um bom sono, depois que o doutor Eduardo... Nossa, depois eu pago. Já tive insônia. Depois eu pago. Muito legal. Obrigado por ter relatado, viu? Isso aqui é muito importante. Somente porque tem gente aqui que nunca ouviu falar sobre homeopatia, que não tem nem ideia do que se trata, né? Então, o relato de vocês não têm noção da importância que é pra gente. A Vanessa falou, hoje consegui assistir ao vivo. Que legal. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Alicia, preciso de muitas horas de sono, parecido com a Soraya. E se a gente não tem boas horas de sono, né? O que isso pode trazer pra gente? A gente pode... São sintomas... Ih, tô furando, né, Edu? Não, mas agora já foi. São coisas que a gente precisa observar, né? Como é que eu fico se eu não dormir? Então, eu fico irritada, eu presto menos atenção nas coisas, né? Então, são esses sintomas que a gente tem que observar e trazer na consulta. Mas desculpa, furei, vamos voltar. A Dani falou, às vezes eu durmo meia-noite e às 5 da manhã acordo. Exato, um sono interrompido. Mas acordo várias vezes na madrugada. Precisa trazer isso em consulta também. Então, de repente, se você dormisse da meia-noite às 5, 10% da população precisa de menos sono do que a grande maioria, tá? Então, de repente, você até se enquadraria nisso, mas você mesmo já traz aqui pra gente, né? Mas eu acordo várias vezes na madrugada, então não. Isso precisa trazer na consulta. Quer ler um pouquinho? A Vanessa está perguntando se ciclos mudam de acordo... Então, pera. Então, Sueli... Ah, tá. Aqui eu fui falar boa noite. Desculpa. É que você falou, não, vamos cortar boa noite pra gente poder ler as perguntas. Esses ciclos mudam de acordo com a idade? Jovens precisam de mais e pessoas mais experientes. Experiência é ótimo. Menos horas, sim. Na média, tá bom? É sempre individual, né? Mas o fato, acho que até é uma regra mnemônica, vai, pra gente lembrar mais fácil. As crianças, elas fazem aquele sono geralmente mais curto, né? Principalmente as crianças mais novinhas, né? Vai ficar dormindo, o dia delas tem 3 horas, né? E até porque a gente até, acho que vai falar isso um pouquinho mais pra frente, que uma das funções do sono é sedimentar a memória, né? E a criança pequenininha, um instrumento, né, dela, aí no sistema nervoso central não está totalmente desenvolvido, né? Então ela vai fazendo esses sonos mais curtos. O idoso também, né? Acho que fica mais fácil de lembrar. Então ele está com HD cheio, né? A criança não
não consegue operar direito o HD e o idoso ele já está com o HD cheio. Então, em geral, os idosos precisam de menos horas de sono, sim. Por que eu estou falando em geral? Porque muitas vezes, aí a gente já entra no campo patológico, né? Muitas vezes o que acontece? O idoso ele tem um transtorno do sono importante, né? E a gente fica achando que ele está dormindo demais, e na verdade o sono não está reparador, né? A apneia noturna aí nos idosos um sintoma aí, uma patologia que tem uma certa frequência, né? E por causa das características todas aí da idade, né? E aí o indivíduo acaba dormindo muito sentado durante o dia, tal, mas é porque o sono não é reparador, tá? E tem alguns idosos que, mesmo não tendo tanto transtorno do sono, dormem mais, né? Usualmente dormem menos, mas é bem individual, né? Então, eu vou puxar para minha sardinha também. Também tem aquela mãe que traz a criança até 1 ano, né? A mãe quer que a criança dê aquele soninho da tarde. E tem algumas crianças que não fazem o soninho da tarde. E a mãe fica preocupada. Ai, mas meu filho não dorme à tarde. Cada criança é um ser individual. Então, cada um vai ter o seu soninho, entendeu? Vai ter criança que vai precisar do soninho da tarde, vai ter criança que não vai ter o soninho da tarde. Não adianta querer pôr a criança deitada que ela não vai fazer. Ou também o adolescente, né? Chega na adolescência, a mãe começa a estranhar. Poxa, mas meu filho tá dormindo muito. Faz parte aí, que nem a Vanessa falou. É um ciclo diferente, é um momento diferente. Eles precisam desse momento de sono, né? Então ele dorme um pouquinho mais na adolescência, né? Vamos continuar, você continua lendo? A Vanessa de novo. A Vanessa falou que dorme das 23 às 6h40, então das 7 horas e 40 de sono. Isso, exatamente. Essa forma de contar mesmo. Obrigada. Mas se é suficiente, está bem adequado, você acorda bem, tá tudo certo, né? Para algumas pessoas vai ser suficiente, para outras talvez seja insuficiente. E a Geni está perguntando, é verdade que precisamos estar dormindo das 2 às 4 para nos refazer? Então, Geni, olha, que a gente está falando, né? Tudo individual. Mas via de regra, vamos falar da maioria, né? Pelo, assim, não vamos tanto para os extremos. Via de regra, não sei se das 2 às 4, não sei se tem um horário tão preciso, mas o ideal é a gente estar dormindo na hora que está escuro, porque a gente até vai comentar depois, né? A luz, principalmente o espectro azul, né? Ela atrapalha muito aí o padrão de sono, né? Então, e sim, existe um horário que é mais adequado para a gente dormir, né? Acho que a gente pode até começar a falar, né, sobre isso. Né? Deixa eu aproveitar esse comentário dela e falar lá das crianças, né? Por hormônio de crescimento precisa dormir. Não pode dormir tarde, né? Eu até brinco com as crianças que querem, principalmente adolescente hoje em dia, que quer ficar nesses joguinhos online aí, né? Que me deixa comum, né? super feliz. Ou no WhatsApp mesmo. Né? Ou no WhatsApp. Aí eu brinco com eles. Fica. Você só tem uma chance de crescer. Se você perder a sua chance. Então, precisa dormir no horário adequado, porque senão não tem a produção do hormônio de crescimento à noite. Tá? Porque o hormônio de crescimento é produzido à noite, né? Que a gente vai conversar disso daqui a pouquinho. Então, para algumas coisas, sim, a gente tem que ter essa disciplina de horário para dormir, né? Mas daqui a pouco a gente fala. Não, acho que já tá. Acabou, né? Acabou o chat aqui. Vamos esperar enquanto o pessoal escreve mais. Ou o meu chat travou de novo. Né? Não, tem mais coisinha aqui. Então, boa noite, queridos médicos. A insônia seria perder o sono? Então, vamos, não sei se a pessoa entrou um pouquinho depois, eu não estou sabendo o nome. Então, vamos repetir, né? Então, o que é insônia? É aquela pessoa que deitou já faz meia hora e, tá ali olhando pro teto e não dorme. Então, demora para dormir. Ou ela dorme e acorda na madrugada e demora para voltar a dormir novamente. Ou então aquela que dorme, mas acorda um pouquinho antes da hora
que seria o ideal dela acordar. Então, ela não acorda bem, né? Então, seriam aí essas ideias para a gente saber se tem uma insônia ou não, né? E também, lógico, aconteceu isso uma vez, tudo bem, né? Agora, se está se repetindo, aí precisa prestar atenção, se observar e trazer em consulta, né? A Nath falou, eu acordo cansada, também se durmo mais tempo do que o necessário. Então, aí isso é importante. Então, por mais que dorme, né, eu durmo lá às 8 horas e fico cansada. Isso precisa trazer em consulta, tá? E observar quais sintomas você está apresentando por não estar tendo esse sono reparador, né? E depende da fase do sono também que você acorda, né? Você acaba despertando, né? Tem isso também, né? Mas precisa trazer em consulta, sim. Então, o meu chat travou, então você precisa ir ali. Então a Lilian falou assim, a Lilian acho que também entrou depois. Ela falou, qual o máximo de horas que é saudável dormir? Então, Lilian, a gente estava explicando que isso é extremamente individual, né? Então a gente começou a live brincando aqui. Eu durmo 7 horas e meia. Eu preciso dormir bastante. O Du, se ele dormir 5 horas, ele já tá bem, tá? Então é extremamente individual. Cada um tem que respeitar o seu tempo aí. E você vai precisar se observar, se conhecer para saber quanto tempo você precisa de horas, tá? Boa noite. Eu vivo com sono sempre, o Rick falou. É o Rick Barros? Mas... não, mas eu tô com medo de mexer. Tá. Mas isso, tudo bem que é uma brincadeira, eu vivo com sono sempre, mas se você estiver realmente com sono toda hora, precisa trazer em consulta. A Lu falou, eu durmo... Que dormir é muito bom, né? Eu não gosto de dormir à tarde. À noite eu gosto. A Lu falou assim, eu durmo tarde e ainda consigo acordar... Vixe, peraí. Eu durmo tarde e ainda consigo acordar durante a madrugada, ou muito cedo. Mas sei que 6 horas de sono são ótimas e já me ajuda. Então, a Lu já consegue... A Lu é paciente... ela já consegue se observar e saber que para ela 6 horas são suficientes. O Rick falou, eu durmo 4 horas por dia por causa da apneia do sono. Então pronto. Então, ele mesmo já entendeu por que ele... A Maria falou, boa noite. Os médicos costumam dizer que meu triglicérides é alto porque durmo muito pouco e mal. Eu estava até comentando isso com a Soraya agora há pouco, né? A gente tem, o ser humano em geral tem essa tendência de, como a gente é incompleto, insuficiente, enfim, a gente é parcial, quando a gente estuda, né, uma coisa, para ser objetivo, muitas vezes a gente usa aquela lente para tentar enxergar tudo, né? Então você vai falar com, sei lá, com algum especialista em alguma coisa, ele tende a entender as coisas através daquela ferramenta, né? Então não dá para dizer que um distúrbio metabólico, a única causa é um transtorno do sono, né? É claro que o transtorno do sono pode agravar a situação, né? Mas a gente falar que o triglicérides, né, tá elevado só por causa do transtorno do sono é enxergar um lado, não é que é errado, isso, mas é enxergar só um lado, né, do problema, né? Então é um conjunto, né? É um o ser conjunto humano de todo, né? A gente está sempre falando, né? Que tem que enxergar como um todo, e tal. Então, sim, o sono pode, né, agravar esse distúrbio metabólico, mas não é a única causa. Não é né? exclusivo, Como o pão francês todo dia e não durmo bem. Então, só porque eu não durmo bem, eu tenho triglicérides. É um conjunto. É um conjunto, não precisa avaliar tudo. O Rick falou, eu acordo também direto e pareço prestação das Casas Bahia. Ele é engraçado. Já tô vendo que é engraçado. A Vanessa falou, depois vocês podem falar sobre a melatonina? Sim.
Só para dar aquela pinceladinha, né, Ivan? Melatonina, ela é um hormônio que nós produzimos para induzir a entrada do sono. Então, a retina, ela precisa, o olho precisa perceber tudo escuro para produzir esse hormônio e a gente entrar no sono. Então, que nem o Du falou ali da luz azul, né? Então, muita gente vai com o celular para a cama e fica ali no celular e fala, puxa, não consigo dormir, não consigo dormir. Não vai conseguir dormir. Porque o recado que você está mandando para o cérebro é, não está na hora de dormir, não está na hora de dormir. É só lembrar que o céu é azul, né? Então, a mensagem é estadia, céu está claro, né? Então, a melatonina ela vai ajudar, é esse hormônio que induz aí ao sono, tá? Vamos lá. Aí a Vanessa me falou assim, depois podem... Ah, desculpa. Ah, não, outra pergunta de novo. Depois vocês podem falar sobre a melatonina, por favor, tanto como ela é produzida no organismo, como o uso dela, né? Então, muitos médicos a gente não usa, né? Lógico, por quê? Porque na homeopatia a gente busca individualidade, né? E trazer o indivíduo para o equilíbrio. Né? A melatonina é o nosso próprio organismo, que nem a senhora falou, né? A gente produz, né? Então, a gente querer estabelecer o que é normal, tem que dormir tantas horas por dia, tem que dormir em tal horário exatamente, então eu não estou dormindo e logo eu vou tomar, né, sei lá, melatonina para induzir o sono, porque então não faz muito sentido assim, né? Por exemplo, vou deixar todas as luzes acesas, vou ligar o som, vou comer bastante antes de dormir e vou tomar melatonina. Então é a visão mecanicista, né? Acaba sendo uma visão mecanicista, né? Como se fosse uma máquina, né? Preciso do hormônio tal para acontecer isso, para eu obedecer aquele padrão que está estabelecido de horas do sono, o horário que eu preciso dormir. E eu não estou dizendo que não, né, não exista isso, né? Que é melhor dormir quando está escuro, enfim, tudo isso é real. Mas seria um raciocínio mecanicista, né? Então, acaba fugindo aí um pouquinho desse equilíbrio, né, que a gente sempre tá buscando do próprio indivíduo, né? O Ricardo falou assim, a Gabriele, minha filha, disse aqui que não quer dormir cedo. Ela tem 4 anos. Disse para ela que a doutora disse que ela não vai crescer. Boa. É um argumento bom. Ricardo, eu acho que se a gente conversar com a criança e explicar, na hora que ela começa a entender, ela começa a fazer o que é certinho. Então, acho que a conversa é isso aí. A conversa é a melhor coisa. Explica para ela, pergunta para ela o que é importante para você crescer. Se for importante, ela vai entender. E também, dependendo da idade, Ela tá assistindo. não precisa nem conversar. Conversar sempre é importante, mas às vezes não precisa nem. São atitudes, né? Principalmente quando a linguagem é mais concreta, né? Quando o instrumental mental deles ainda não consegue, né, atingir aí a abstração, que o pessoal, né, chama aí de operacional concreto, né, o raciocínio, principalmente nessa fase pré-escolar, muitas vezes a gente vai explicar, e é importante que a criança escute, mas é mais importante muitas vezes fazer, né, até sem discutir. Então, desliga, que é o que a gente vai falar, né? Desliga a luz, né? Não fica ligando o som alto. Você não quer já comentar dessa higiene do sono? Porque muitas vezes a criança vai falar, mas deixa ela falar, tudo bem. Você não quer dormir, mas se você apagar a luz, se você fechar a porta, fizer todo o ritual, ela vai acabar dormindo, né? Então vamos mandar um beijinho para ela só, que ela tá assistindo.
Beijo, Gabi. Dormir. Vamos dormir, Vamos Gabi. dormir. Porque senão já são 10 para as 10. É. Nossa senhora, é mesmo. Vamos só dar uma pinceladinha. Então, acho que é importante isso. Porque tem muita gente que fala, né? Puxa, meu filho não dorme. Aí quando você vai conversar com o paciente, a casa tá 200 por hora. Então tá com a televisão ligada, o som ligado, todo mundo conversando, tá todo mundo jantando super tarde. Então precisa daquela desligada da noite, né? Então diminui o ritmo da casa, precisa comer pelo menos 2 horas antes, né? Não jantar e já querer ir dormir, né? Então dá uma desligada. O que é desligada? Isso que o Du falou. Não dá para dormir com a televisão ligada. Não dá para dormir com todo mundo falando alto. Então a gente tem que observar o que no quarto? Temperatura. Luz. Mas fala um pouquinho da temperatura. Então tem A gente. temperatura também é individual, né? Tem gente que é Isso. muito friorento e fala na consulta, nossa, não consigo esquentar meu pé e não consigo dormir enquanto não esquento o pé. Tem gente que é calorento e fala, nossa, é insuportável, no calor não consigo dormir, fico suando, o lençol fica grudando. Então, o Cuidado. ideal é, o ideal é a gente, de novo, né, autoconhecimento e tentar adequar o ambiente, né, o microclima, né, para que você se adeque melhor, né, à sua casa, né. Então, a casa, se for mais quente, é melhor para quem é friorento. Um pouquinho mais fresca é melhor para quem é calorento, né, assim por diante. Isso. Então, temperatura. Luz. Precisa estar tudo apagado. Então, janela vedada, não dá para deixar aquela luzinha, né, que as mães usam para as crianças. Ah, eu deixo só uma luzinha. Não pode, gente. Tem que estar tudo apagado para os olhos entenderem que é noite, para produzir aí que a gente já conversou aí a melatonina, tá? Para os adultos que, né, tem que mesmo fazer alguma coisa aí perto de dormir, né, no celular, hoje em dia tem uma função, né, aí de noturno, né, que diminui o espectro azul e deixa a luz do celular um pouquinho mais amarelada. Né? Se não tiver outro jeito, pelo menos usar esse recurso. Né? Mas O ideal é não usar. Né? não, É não usar. e na hora mesmo de dormir não adianta ficar Sim, com ele aceso, desligar. né? Tem que estar desligado. Então tem gente que fala, ai, eu não durmo se a televisão não estiver ligada. Se você dorme, você pensa que você dorme, mas no fundo você não dorme, tá? Então precisa sim estar tudo desligado, tanto som quanto luz, tá? Então temperatura, som, luz. Acho que tudo, né? Tudo do ambiente, né? Ah, Então tem que... e cuidar da cama, né? Então tem que ser uma cama com bom colchão, com bom travesseiro, com higiene. E o quarto não pode também estar bagunçado, né? Senão a pessoa fica um pouco mais agitada com aquele entorno dela, né? Então tem que estar tudo gostosinho, né? Eu deito na minha cama, acho que todo dia eu falo isso pra ela. Deliciosa, muito obrigada por existir na minha vida. Então tem que ser aquela cama que te abraça, entendeu? Uma coisa gostosa pra gente conseguir dormir bem, tá? Então acho que é essa ideia de higiene. lembrando que o gostoso é individual, né? Tem gente que vai preferir o colchão um pouquinho mais denso, um pouquinho mais duro, o outro vai preferir uma densidade, né? Um pouquinho mais, colchão um pouquinho mais mole, o outro vai gostar de mola, o outro, né? É bem individual, né? Também, né? Então posso voltar para os nossos Para comentários? o chat. A Silvia falou, você continua sem aí, né? Eu continuo sem estar travado. Meu marido tem um sono muito agitado. E chuta, briga, fala e demora muito para pegar o sono. Cuidado, não, é brincadeira, tá? Cuidado que tem marido que aproveita esse horário. Né? Chutes, cotovelada. Então, tudo isso precisa levar em consulta. Precisa levar em consulta. É um transtorno do sono, né? Falando sério agora. É um transtorno do sono. Precisa Tanto, tudo isso, fazer em para consulta. falar,
ter o sono agitado, então eu durmo de um jeito e acordo do outro. Precisa levar isso em consulta. O que fala não, né? Mas se fala. São todos os transtornos do sono, né? Ranger de dentes, dormir com o olho aberto, arrancos nos membros, né? Um movimento mais brusco nos membros, falar, sonambulismo, tudo faz parte aí do transtorno do sono, né? Apneia, tudo isso. Tudo isso é importante levar, tá bom, gente, para consulta. Eu levo todo esse problema com sorriso. Ricardo, eu levo todo esse problema com sorriso. A Vanessa falou, obrigada pelo esclarecimento, obrigada. A Nath falou, é só ver os cachorrinhos em casa, escurece e já bom. começam a querer dormir. Que saudade. Gostoso. Tem relação o sono versus cortisol? Durmo tarde e acordo tarde. Então, dormir tarde, acordar tarde. O ciclo circadiano, ele sempre tem a ver, sempre não, né? Não existe sempre em medicina. Mas o ciclo circadiano tem muito a ver, né, com a parte hormonal, aí, a produção dos hormônios, né? O ideal é que a gente durma naquele padrão, durma quando, né, tá escuro, acorde relativamente cedo, não acorde meio-dia, faça uma refeição, né, substancial ou decente antes das 9 horas da manhã, né, para a produção aí dos hormônios e obedecer um pouquinho, pelo menos, o ciclo circadiano para a gente produzir a contento os hormônios, fixar a memória. Toda essa parte fisiológica não é à toa que existe o dia e a noite, né? E faz muitas e muitas gerações que o ser humano está se adaptando a esse ciclo, né, de vigília e sono, né? E esse funcionamento do nosso organismo hormonal, enfim, sistema nervoso central, sistema psíquico, a gente está adequado a isso, né? Existe sim a individualidade, né? Mas existe um mínimo aí, né, que a gente precisa respeitar sim para a produção de hormônio do crescimento, cortisol, melatonina, fixar a memória, repousar, né, esse sono profundo. A gente repousa e a gente praticamente se desliga, né, os órgãos dos sentidos dão uma repousada. Você vai acordar a pessoa tem dificuldade de ser acordada porque meio que fecha, né, para visão, audição, tato, né? Então, sim, é importante, sim. Eu estava até comentando com o Eduardo, né? Eu acho que cerca de 30 a 40% dos meus pacientes vão dormir 2 da manhã. Então, isso não tem como não afetar a saúde, né, do indivíduo, né? O que eu ouço muitos dos meus pacientes dizendo, né? Eles querem assistir o programa X. Como eu não assisto televisão, eu não sei que horas acaba esse programa X aí da noite, que se eu não me engano é 11h30, meia-noite. E aí que eles vão fazer o jantar, aí que eles vão jantar, tomar o banho, arrumar as crianças e vão dormir. Então, o corpo vai padecer. Isso não é o normal, né? Já escureceu faz tempo. Então, o corpo já pediu para ir dormir há um tempo, né? Então você precisa entender aí o que é mais importante na sua vida, assistir a vida dos outros ou realmente cuidar de você, né? É um convite aí para vocês, né? E uma dica é, talvez até a gente fale disso algum dia aí, com uma frequência maior, mas se você for ler mitologia, é muito mais divertido e muito mais instrutivo do que, né, os programas, né? Ótimo. Do que os programas aí que passam na TV. E depois, se você for lendo mesmo sobre mitologia, tragédia grega, etc., a gente vai vendo que é tudo repeteco, né? Então, se você lê, né, uma certa quantidade, você vai falando, nossa, mas as coisas não são muito inventadas, né? As coisas são meio que repetidas, né? O mito do herói, enfim, a gente vai vendo que é um... Já viu o desenho japonês? É sempre a mesma coisa, né? É viciante, né? Vai lá, ele treina, aí briga, aí vence o chefe, aí
aparece um outro chefe mais forte, aí ele apanha, é sempre a mesma coisa, né? Sempre. E faz sucesso, né? Tá, faltam Já dois vi. minutinhos, deixa eu só. A Lilian falou assim: e quando o corpo dá uns trancos, se treme? Quando está pegando no sono? É a hora que você está entrando no sono, viu, É. Lilian? Essa é a hora que está dizendo que a Não deixa gente. de ser sintoma, mas é muito frequente É, acontecer isso nessa fase assim do, da transição do sono superficial ali para o meio, né? Do estágio 1 para o estágio 2, principalmente, é bem comum acontecer isso. mas precisa levar na consulta. É Precisa levar na aquela. consulta. Parece que eu caí do skate, né? É, você tá chutando uma bola, né? Ai, ai. Quem trabalha no período noturno, como ajusta Isso é essa questão complicado. do sono? Muito complicado. Na medicina ocupacional, né, medicina do trabalho, tem até uma parte aí que eles estudam exatamente isso, como os indivíduos eles adoecem quando tem essa alternância aí do turno, né? A pessoa trabalha de manhã, depois trabalha à noite, depois de tantos, né, 2 dias, depois trabalha de manhã de novo. É isso que a gente estava comentando. O ciclo circadiano ele é importante para a fisiologia, né, do nosso organismo. Então, de novo, existe individualidade, mas existe um mínimo, né, que a gente precisa obedecer, porque o ser humano, somos, né, temos um corpo animal, né? E a gente tá adaptado, nosso corpo está adaptado a esse ciclo, né, de existir é, luz num horário e não luz no outro horário, né? Então a gente precisa assim tentar ao máximo respeitar isso. É, o corpo não tem como, o corpo vai E sentir. a vida na cidade induz a gente muitas vezes a quebrar isso, né? Tem luz artificial em qualquer horário do dia, muitos estímulos, a gente precisa a gente precisa vigiar mesmo, né? A gente precisa estar muito atento para não cair nisso, né? A Lourdes falou: que pena, hoje não deu para participar, meu celular ficou sem Ah, som. é. A gente vai colocar no YouTube, no Insta, né? Dá para assistir depois, mas é uma pena mesmo. A Lu falou: nossa, mesmo gostando do dia, amar o sol, me acho muito noturna. É, respeita, Lu. Só não entra Exagero. no que o Du falou, né? Tem que respeitar a sua forma individual, mas também respeitar essa coisa do escuro, dormir e, claro, acordar, né? Precisamos acordar, respeitar isso. Deus, Bom, Du, tá bom. é muita, muita coisa, né, pra gente conversar. Talvez seja legal fazer, dar uma estendida, né? Não No sei. assunto mesmo. Fala pra gente, eu acho que eu vou colocar isso de enquete, tá? Se a gente continua falando um pouquinho mais sobre sono ou não. Vamos já mudar de tema no nosso próximo encontro. Eu vou pôr lá, assim que a gente desligar, eu já ponho lá no nosso story e peço a participação de vocês para a gente decidir o que a gente faz no nosso próximo encontro, porque no fim a gente nem falou muito sobre o que tem que observar. A gente comentou algumas coisas, né? Mas não falamos tanto sobre o que a gente tem que observar para levar para consulta. Então tá bom. Vamos dormir, porque a gente tem que respeitar o ciclo de sono. Isso, vamos trabalhar mais um pouquinho, porque a gente precisa respeitar. Eu preciso dormir 10h30, eu preciso começar a me arrumar. Tá bom. Muito obrigada pela Obrigado. presença de todos. Obrigado, Um gente. grande beijo Até. e até, Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar mais um pouquinho. até semana que vem. Até. Beijo. Tchau. Gostei do tema, pode falar mais? Uma boa noite de sono restaurador para vocês. O Anis falou. Às vezes parece um zumbi na cidade de São Paulo. É o Rick. Boa noite, gratidão, ótima noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Vitória. Beijo, gente. Tchau, tchau.